Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre as tempestades. Você sabia que na tempestade, quando ela chega na nossa vida, ela revela onde a nossa raiz está? Olha o assunto de hoje, hein? Mas antes eu quero pedir para você, se inscreva no canal caso você não tenha feito isso. Compartilhe, curta, porque cada curtida o YouTube começa a falar, olha, esse vídeo é relevante, e aí ele começa a distribuir para mais pessoas para serem edificadas também. E todos os dias a gente está postando novos vídeos aqui para edificar, né, vidas, transformação e também aprendizado da palavra. E esse mês de abril estamos falando sobre enraizados na palavra. São 4 assuntos, né? Então, na primeira semana de abril, nós já falamos sobre a palavra, que é semente, e semente, gente, são sementes que transformam vidas. Nessa segunda semana, estamos falando sobre raízes, né? A importância da raiz, né? Muitas vezes a gente vê aquela árvore enorme, bonita, mas espera aí, tem um fundamento ali debaixo dela, tem raízes ali que sustentam essa árvore, né? Então, eu quero, primeira coisa, trazer assim para nós, né, hoje. Cada tempestade da nossa vida, uma coisa que eu aprendi com o Senhor, ela não vem para nos destruir quando a gente está afirmado nele, tá? Não precisamos entrar em desespero, né? O Senhor sabe qual é a nossa estrutura, né? Ele sabe como nós estamos. Só que a gente precisa todos os dias tomar uma decisão simples, mas que ela é eu falo assim, que é essencial para a nossa vida, né? Que é permanecer. Eu preciso decidir permanecer no Senhor todos os dias. E não é permanecer de qualquer forma. É saber que há um Deus na minha vida. É saber que Ele cuida de mim. É querer me relacionar com Ele, né? Ter profundidade. Nós estamos vivendo numa fase, numa geração que as pessoas estão se sentindo órfãos, né? Muitas vezes por problemas na família, que eu falo quando a família não está bem estruturada, isso começa a trazer tantos transtornos para a criança, né? E aí a criança começa a crescer se sentindo sozinha, abandonada. Até os adultos hoje se sentem dessa forma, mas nós precisamos lembrar que Deus, Ele não quer que nós andemos dessa forma, sejamos órfãos, né? Ele nos chama todos os dias, Ele quer a gente com Ele, só que é uma decisão nossa, né? Nós precisamos ter essa decisão de querer estar com o Senhor. Eu tenho uma rotina aqui em casa, né? O meu momento com o Senhor eu dividi em 3 tempos, né? Ainda mais sou mãe, né? Tenho uma empresa aqui dentro de casa, tenho uma família linda, né? 4 filhos, casada. E para conseguir dar conta disso tudo, é tão fácil você passar o dia e falar, nossa, eu não orei, eu não li a Bíblia. Então, como que eu faço aqui? Eu divido meu tempo em 3 fases, né? Então, eu coloquei o despertador aqui, um lembrete no meu celular, né? De manhã, no almoço e antes de dormir, de ter meu momento com o Senhor. Seja 5, 10, 15, não tem tempo. Mas eu quero estar com Ele, eu quero estar por inteira com Ele. E isso tem me ajudado tanto, né? Na hora que vem um problema, eu já falo, opa, o Senhor está aqui comigo, o Senhor não me abandona. Senhor, o que eu faço? Então, a gente começa a ter uma nova linguagem, né? Uma nova forma de conversar com o Senhor. E é uma disciplina, só que eu tenho que querer, porque às vezes eu posso colocar aí, né, para despertar e só falar, oração, tá? Passa aí e não faço nada. Isso tá errado. Então, assim, eu mostro para o Senhor, tô dando esse primeiro passo, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. E a hora que chega a tempestade, olha, a tempestade chega para todo mundo, isso faz toda a diferença de quem já tem uma raiz que tá firmado no Senhor, é sustentada por Ele, e quem tá só no superficial, tá? Mas vamos aqui começar, ó. Então, gente, não é na calmaria que descobrimos quem realmente somos. Quando tá tudo bem, é fácil você manter a aparência, você sorrir, ficar alegre, ser uma boa pessoa, né? Então, enquanto tá tudo bem, tá tudo organizado, né? Tá no meu controle, por exemplo, é fácil manter essa aparência de estabilidade, tá? É fácil também parecer firme, né? Uma pessoa mais estruturada, né? Porque eu tô sentindo pressionada. Mas isso muda quando vem a tempestade, sabia? Porque a tempestade, ela revela, tá? Ela não cria raiz, a gente precisa lembrar disso. A tempestade, ela não cria raiz, mas ela expõe a profundidade dela. Tá entendendo? Então, é no vento forte que se descobre se você está apenas de pé ou
verdadeiramente enraizado, por exemplo. É na pressão que se revela se a sua vida ela é sustentada por convicções profundas ou por circunstâncias favoráveis. Não é verdade? E Jesus ele deixou isso muito claro quando ele disse da parábola, né, da casa que foi construída na areia e a outra que foi construída na rocha. Então, aí Mateus 7, 24, 27, né? Então ele fala desses dois homens que construíram a casa em solos diferentes, né? Só que a mesma tempestade chegou para os dois, né? Só que ela revelou, sabe o que? O fundamento dessas casas, né? Então, a casa que foi construída na rocha e a outra na areia, veio a tempestade e mostrou. Não, mas não foi por causa da tempestade, tá? Foi por causa da fundação. Se quem tivesse na areia ali, estivesse feito na casa, no solo certinho, não ia desabar, concorda comigo? Por mais que a tempestade viesse. Tanto é que a casa que foi na rocha, ela conseguiu resistir. Então, a chuva caiu para os dois, os ventos sopraram nas duas casas, né? E aí chegou o momento de revelar quem tinha fundamento ali, quem estava pronto, né? Quem tinha uma base forte ali. Era a casa que estava o quê? Na rocha. Então, a casa firmada na rocha, ela permanece, tá? A casa que é firmada na rocha permanece. E quem é a nossa rocha? É o Senhor Jesus. Então, aqui foi construída na areia, né? A queda foi grande. Então, perceba que o problema aqui não foi a tempestade, tá? Muitas vezes a gente fala, ai, aquela tempestade veio e aconteceu, fez isso, mas, por exemplo, a tempestade, vamos pegar um exemplo do luto, que eu passei por isso, ter que enterrar meu filho. Muitas pessoas conseguem passar, mas outras não conseguem passar. Isso eu não estou falando de fraqueza, eu não estou negando dor de forma alguma, mas eu estou falando a diferença que é quando você tem raízes profundas, tá? Não estou falando de religião, eu quero deixar muito claro isso, para não ter distorções aqui. Mas quando você tem uma raiz profunda, cada vez mais profunda, buscando, tendo essa experiência com o Senhor, se aprofundando, se enraizando cada vez mais na palavra, você consegue. É difícil? Eu senti muito, né? Chorei muito, doeu muito, mas não me derrubou. Eu consegui passar. Então, quando essa tempestade, no caso dessa parábola, ela veio, ela mostrou que a casa que estava na areia não tinha um fundamento, né? Não estava enraizada. Então, as raízes, nós precisamos aprender o seguinte, que elas não se constroem na tempestade. Você vai entender muito isso. Um dos maiores enganos, por exemplo, é achar que vamos fortalecer as raízes no meio da crise, tá? Você pode ver, quando a pessoa está em crise, ela ora mais, ela busca mais, só que quando está tudo bem, ela não tem essa mesma busca, esse mesmo anseio pelo Senhor. Então, a verdade, gente, é que a tempestade, ela não é o momento para criar raízes, tá? Mas é o momento em que a raiz, ela é testada. Tá? Então, assim, não fique bravo, não fique chateado, pense em desistir quando vem alguma tempestade e te chacoalhar e às vezes até te tirar do lugar ali, causar algum tipo de destruição, mas que isso mostre para você falar, opa, eu preciso fortalecer, sabe, desperte essa consciência na gente. Por que eu tô fazendo essa oração, orando 3 vezes ao dia? Ah, porque eu quero, porque eu necessito? Não, porque o Senhor me despertou para isso, eu tive esse entendimento, falei, olha, eu preciso estar com o Senhor, né? Não é que, eu vou fazer um negócio assim, eu vou só por estar com o Senhor, mas eu entendi que eu preciso estar com o Senhor. Quando a gente tem esse entendimento, né, e não é porque eu quero estar, se eu sinto, não tem nada, não tô falando disso não, mas houve o que? Um despertamento, eu preciso estar com o Senhor, porque eu vi em mim algumas áreas que precisam ser fortalecidas. Eu preciso, ter essa transformação de dentro para fora, para não ser uma mulher emotiva, uma mulher que oscila. Eu sei o meu histórico, né? Eu sei como foi a minha vida. Então, quando você começa a ter esse entendimento, você começa a falar, olha, eu preciso melhorar nisso, preciso fortalecer aquilo, você vai falar, olha, não tem outro lugar senão estar com o Senhor, tá? Então, as raízes, elas são construídas antes das tempestades, tá? E é no secreto, na rotina, do dia a dia, né? Na constância de que ninguém vê. Então, é na palavra diária, né, que é construída
essa raiz, né? Não na urgência. Ah, agora estou em crise, eu preciso buscar o Senhor. Isso está errado, porque muitas vezes as pessoas não encontram resposta ou não, o Senhor não responde na hora que elas querem, aí elas ficam bravas achando que Deus falhou. Mas não é isso. Nós temos o nosso trabalhar antes da crise, tá? Então, por exemplo, é também na oração, né? Que a nossa raiz é profunda, não no desespero, vou orar porque eu estou desesperada agora. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. A raiz não cresce durante a tempestade, tá? Mas sim, é na obediência, na disciplina, quando não há pressão. Eu estou ali me colocando diante do Senhor. Ah, mas está acontecendo alguma coisa esse dia? Não precisa acontecer alguma coisa para estar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, tá? Então, quando a tempestade chega, por exemplo, você não terá tempo, sabe o que? De negociar fundamentos. Os fundamentos já têm que estar pronto. Entendeu? Então você apenas vai responder com aquilo que já está estabelecido dentro de você. Por isso que eu tô falando. Quando chegar a tempestade, observe como que você fica. Porque aí você vai falar, opa, não tá legal a minha, como eu estou correspondendo a isso, né? A minha postura, a minha conduta. E a gente entende que nós precisamos do Senhor, dessa transformação de dentro para fora, tá? A tempestade, ela tem uma forma única de expor as áreas que estavam ocultas. Às vezes a gente nem percebe que tinha áreas ali que precisavam ser tocadas pelo Senhor. Então, por exemplo, ela revela onde a nossa fé está firmada quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, revela se a nossa identidade depende das circunstâncias. Revela se a nossa paz é sustentada por Deus ou pelo controle. Também revela se a nossa esperança ela é profunda ou superficial. Então, enquanto está tudo bem, né? Até a fé rasa, ela funciona. Ela parece ser suficiente. Só que quando o chão abala, treme, por exemplo, só permanece aquilo que está profundamente enraizado. Gente, a gente pode pegar como terremotos, né? A gente vê prédios que tem o quê? O Japão, por exemplo, está totalmente preparado para os terremotos, né? Eu não vou me aprofundar muito porque eu sou leiga nesse assunto, mas eu sei que eles já têm uma forma, né, a fundação lá dos prédios é diferente, né? Eles têm mola, onde o prédio vai dar uma balançada, mas não vai cair. Então, assim, eles já tá tudo preparado, tem uma estrutura para isso. E nós precisamos ter essa estrutura também dentro de nós. Se nós sabemos, por exemplo, que o dia mau vem e vem sem aviso prévio, né? Por que eu não vou me preparar antes? Tá entendendo? Então, assim, é algo assim da minha vontade, né? Da minha decisão. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas hoje eu não estou a fim de ler a Bíblia. Hoje eu não estou a fim de orar. Hoje eu não estou me sentindo bem. A oração não funciona. Então, cada vez eu falo, não, para o Senhor. A hora que o dia mal vem, eu quero que o Senhor atenda a minha vontade. Não funciona assim. Né? Nós estamos num processo e nós precisamos crescer, amadurecer. E são essas tempestades da nossa vida que nos ajudam a aprofundar, enraizar mais no Senhor, né? A ter raízes profundas no Senhor e uma transformação de dentro para fora também, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Olha que interessante, né? No outro vídeo a gente falou sobre Jó, eu vou falar de novo. Jó, por exemplo, passou por algo muito extremo, né? A tempestade da vida dele, eu falo que não é qualquer um que aguenta, não, né? E às vezes a gente olha a história dele com um olhar e fala, mas Jó fez isso, olha que absurdo ele falando aqui. A gente até com um tom de crítica, né? Mas olha só o que eu vou trazer aqui para nós, ó. Por exemplo, ele perdeu tudo, perdeu os filhos, os bens, a saúde também, né? E ainda assim ele declara lá em Jó 1:21, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tá? Aqui, gente, acabamos de aprender algo muito profundo, sabe? Quando a tempestade chega, o fundamento já tem que estar pronto. Não é que ele vai estar pronto, ele tem que estar pronto, tá? Vamos pensar numa coisa? O fundamento de Jó não nasceu no dia da dor. Esse homem aguentou. Se coloca um pouco no lugar dele. Você perde seus filhos, aí depois vem a notícia que perdeu todos os bens, e aí, de repente, aquela doença horrível no corpo inteiro, da cabeça aos pés. Você ia se sair bem como o Jó saiu? Porque, no meu ponto de vista, eu ia entrar em desespero. Tá? Não sei se eu ia aguentar por muito tempo, mas esse homem, ele aguentou. Teve as falhas dele? Sim. Poderia ter visto de outra forma, ter feito outras coisas? Sim, mas ele aguentou.
E eu vejo que esse homem tinha um fundamento muito impactante para mim. Porque por mais que ele passou tudo aquilo, ele não murmurou. Ele não reclamou de Deus, ele falou da vida dele. Reclamou da vida dele, ele falou assim, poxa, eu não deveria ter existido. Falou algumas coisas ali. Mas às vezes a gente fala coisas mais pesadas do que Jó para Deus, não é verdade? Mas esse homem não, ele não falou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, que absurdo, olha como eu estou, cadê Deus, não é? Ele não fez nada disso. Então, veja, ele já tinha um fundamento quando aquela crise chegou. Tanto é que Satanás fala, mas você tá com uma cerquinha, tira a cerquinha que ele vai blasfemar, que ele vai falar coisas contra mim. E o próprio Deus falou para Satanás, tá vendo ele, Jó, justo. O Senhor sabia como ele era, ele já tinha fundamento, gente. Não foi de uma hora para outra que esse homem aguentou tudo isso, não. Então isso foi construído ao longo de uma vida, de relacionamento com Deus. Então a tempestade não criou a fé de Jó. A tempestade não criou a fé de Jó, mas ela revelou a profundidade que onde essa fé estava. Olha que interessante, Pedro, por exemplo, quando a raiz ainda não é profunda, olha só. Então Pedro, ele era intenso, ele cheio de palavras fortes, fala, não, com convicção, eu tô com o Senhor até o fim, diz que jamais negaria Jesus, só que quando a pressão veio, o medo falou mais alto, ele negou Jesus, tá? E o que aconteceu? A tempestade, gente, revelou uma convicção que ainda não estava totalmente enraizada em Pedro. Ele falava, mas ainda não estava aqui formado dentro dele. Mas também revelou algo poderoso, sabe qual? Ele poderia ser restaurado. Isso é para mim e para você. Nós não podemos desistir porque às vezes, já errei 10 vezes isso daqui e não consigo. Continue. É uma decisão, seja intencional, mas não pare. O Senhor deu a oportunidade de Pedro ser restaurado. Então, não coloque você um ponto final onde o Senhor está colocando uma vírgula. Então, por exemplo, Deus, não é por exemplo não, mas eu quero concluir isso daqui do Pedro. Deus, ele usa assim as tempestades para expor aonde precisa ser arrumado, tá? Então ele usa também a tempestade para nos aprofundar, para cair essa ficha na nossa cabeça, poxa, eu preciso mais do Senhor. Olha como eu estou. Olha o que tem ainda, as coisas têm ocasionado dentro de mim, as circunstâncias têm me jogado para lá e para cá, eu ainda estou com batalha na mente, minhas emoções ainda falam altas, eu ainda tenho feridas dentro de mim. Então, gente, cada vez que a gente vai se colocando diante do Senhor, é um processo com o Senhor, mas a gente não pode parar. Olha Jesus, por exemplo, lá em Marcos 4, fala da tempestade, Então no barco, em meio à tempestade, os discípulos estavam desesperados. Jesus, a gente vai morrer, E Jesus fazia o quê? Dormia. Então, ele se levanta e acalma o mar. Então, antes, gente, de acalmar o mar, ele revela algo poderoso aqui. A paz dele não dependia da ausência de tempestade. E isso é raiz, porque ele dependia da fonte dele, de Deus. Então, não é a ausência de problema, mas sim a estabilidade no meio dele, tá? Então, olha só alguns obstáculos que enfraquecem essas raízes, tá? Presta muita atenção aqui, Então, algumas coisas, elas impedem as nossas raízes de se aprofundarem. Por exemplo, ter uma vida espiritual, só que superficial com Deus. E isso é um obstáculo que enfraquece essa raiz, Impede que eu seja enraizada, Uma constância quebrada, por exemplo. Eu busco Deus só quando eu preciso, tá? Uma dependência emocional de circunstâncias também enfraquece essas raízes. Falta de disciplina espiritual também. E tudo que eu tô falando isso daqui são decisões. Eu decido o que eu vou fazer. Excesso de distrações, por exemplo, aquele momento que você está tirando lá para ficar horas no celular, passando um monte de vídeo, ou assistindo série, nesses canais, são decisões, Você poderia estar lendo uma Bíblia, poderia estar orando, Outra aqui, falta de enfrentamento, fugir de processo, sempre eu estou abortando, não quero, tá doendo agora, não quero. Isso também impede que a raiz se aprofunde. Então, a raiz, ela não cresce em terreno raso, tá? Mas ela precisa o quê? De profundidade, de tempo e também de constância, tá? Então, as raízes profundas, elas não são construídas no conforto,
Nós precisamos entender isso, tá? Mas é através do processo. Então, cada vez que eu tô abortando o processo, eu não tô crescendo, tá? Eu deixo de crescer. Tá? Então, alguns caminhos, eu quero dar aqui alguns caminhos que fortalecem essas raízes. Olha, eu vou repetir algo que eu já tenho falado em outros vídeos, tá? Talvez você vai falar, nossa, de novo a gente tá falando sobre isso, mas você vai entender que o processo é simples, sim. O evangelho é simples, o evangelho é puro. Então não tem como eu vou enfeitar, falar outra coisa. Eu vou falar as mesmas coisas aqui, você vai ouvir em várias semanas, tá? Então, olha, qual o caminho que fortalece a raiz? Primeiro, constância na palavra. Tá? Então, mesmo quando você não sente nada, não é porque você não está sentindo, você, agora não sei, não tem nada a ver. Você precisa ter constância na palavra, tá? A raiz, gente, ela cresce por repetição, só que uma repetição fiel. A oração como estilo de vida, o segundo ponto aqui. Então, não é só em crise que eu vou correr para o Senhor me ajuda, eu estou desesperada. Não é nesse momento, tá? Então, a oração, ela tem que ser um estilo de vida. Tá? Ela tem que ser uma conexão diária também. Terceiro ponto, obediência nos detalhes. Gente, aqui grandes estruturas, elas são sustentadas por pequenas decisões todos os dias, tá? Que nem, como eu falei da oração, né? Aqui que eu coloquei para despertar aqui o meu relógio. Isso, eu não tô vendo nada, mas eu sei que isso tá me fortalecendo. E quando chegar o dia mau, eu vou conseguir permanecer em pé. Eu posso sentir, mas eu vou conseguir permanecer em pé. Porque o que nós estamos fazendo hoje com o Senhor é uma construção futura, né? Não é só para o agora, né? Não é um kit de sobrevivência, mas é algo que o Senhor vai trabalhando em nós para que o próprio inimigo não fique usando isso, essa ferida, ou porque não quer liberar perdão, ou pedir perdão, porque carrega uma culpa. Isso tem que sair de dentro de nós. Como eu falei num dos vídeos aí, não tem como um soldado ir para a guerra, sair do batalhão e para o campo de guerra sem uma perna, sem um braço. Ele não vai conseguir. Nós precisamos o quê? Estar inteiros com o Senhor. E é nesse momento, nessa transformação de dentro para fora, que vai colocar, os pingos nos is aí, para a gente conseguir caminhar e cumprir o propósito que o Senhor nos chamou. Chamou a mim, chamou a você também, tá? Outra coisa aqui, que pra gente conseguir nos aprofundarmos, né? Permanecer mesmo quando é difícil. Então, nem todo desconforto é um sinal para sair. As pessoas hoje em dia estão assim. Se esse negócio se apertou, não é de Deus. Porque, gente, é sim. Mesmo sob pressão, se você pegar a Bíblia, todos passaram por pressão, inclusive Jesus. Mas se Jesus corresse daquela cruz, o que seria de nós? Então Moisés passou, Noé construindo aquela arca, né, que nunca ninguém tinha visto chuva. Ele teve que aguentar deboche, um monte de coisa, mas ele embarcou a família inteira dentro daquela arca lá e livrou, salvou a família dele. Então, se você pega, os discípulos passaram por pressão, Jó passou por pressão, Davi passou por pressão. Quem não passou por pressão na Bíblia? Então, esse negócio de falar, olha, tá ruim, então não é de Deus. Pode parar com isso, tá? Isso daí é uma mentira do inimigo. Às vezes, essas pressões na nossa vida, eu falo a maioria das vezes, é para o nosso crescimento, nos chamando para maturidade, tá? Outro ponto aqui, o silêncio e profundidade, né? Raízes, gente, elas crescem no oculto, não tem holofotes, né? Não tem musiquinha, não tem inspiração, não, ela tá no oculto, né? Não no barulho, ela tá no silêncio, tá bom? Vamos trazer alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, quando você perde algo importante, vou fazer algumas perguntas aqui, ó. Quando você perde algo importante, a sua paz vai junto ou permanece? Vamos ver como que você tá, o seu nível aí de profundidade, tá? Ou quando alguém te decepciona, você desmorona ou você processa essa fase e segue adiante? Quando algo foge do seu controle, você entra em desespero ou se ancora e depende aí do Senhor? Ou quando o reconhecimento não vem, por exemplo, a sua identidade se abala por causa disso? Olha só, então esses momentos são mini tempestades, tá? E elas revelam onde as nossas raízes estão. Então, comece a observar o seu dia a dia, tá? Seja no trabalho, seja na escola, dentro da sua casa. Sempre vem essas mini tempestades, mas qual tem sido a sua reação diante disso? Isso revela como está a profundidade da sua raiz, tá bom? E alguns pontos para considerar também aqui. Você tem buscado profundidade ou apenas alívio?
A sua fé depende, por exemplo, do ambiente ou da verdade? Você está construindo em Deus ou nas circunstâncias? Ou a sua paz é fruto de controle ou de confiança? Tá? E quando a tempestade chegar? Ela vai chegar, né? Se ela vai chegar, tá? Mas a gente não precisa ficar temendo, com medo dela, desesperada. Ai, se acontecer isso, aquilo, não fique pensando nisso, tá? Mas você tem que pensar o seguinte: eu estou preparado? Se não tiver, se prepare, tá? Não é pensando só no mal, mas se prepare tendo uma ação diante disso tudo. Então, a tempestade, ela não é o fim. Como eu falo, ela não vem para nos destruir, tá? Mas ela é uma revelação, ela mostra como eu estou. Então, a revelação, ela é do que precisa ser fortalecido dentro de mim. Por isso que eu falo, a forma que o Senhor cuida de nós, gente, Ele nunca chama a gente a ficar, ai, coitadinho, olha, passou por isso, aquilo. Não, Ele nos ajuda a levantar, né, a ser curados, e nos chama, nos estica pra gente ajudar mais pessoas ainda. Porque se você estiver pronto para, quando os soldados vão pra guerra, o que é? Para conquistar algo, não é? Então, assim, imagina você estando preparado, com as raízes aprofundadas do Senhor, as feridas saradas, quanto você não vai ajudar outras pessoas a saírem das mãos do diabo, da destruição que ele tem feito nas famílias, nos casais, nas crianças, né? Quantos estragos. Então você vai ser uma pessoa que vai também poder estender as mãos para as outras pessoas, né? Então, quando a tempestade vem, ela mostra o que precisa ser ajustado dentro de mim, né? O que precisa ser aprofundado também. Então, assim, para terminar, tá? Que é um assunto, assim, eu acho extremamente importante, tá? Nós precisamos ter essa consciência, né? Então, assim, no fim, não é sobre evitar as tempestades. Você viu aqui que eu não dei nenhuma fórmula para você evitar a tempestade. Eu tô falando, a tempestade vem, mas eu tô falando como você tem que estar quando ela chegar. Não se preparar naquele momento, mas já estar preparado, né? Então é sobre estar enraizado o suficiente para conseguir atravessar essa tempestade. Então, árvores com raízes profundas não são aquelas que nunca enfrentaram o vento, tá? Mas são aquelas que permanecem mesmo depois que a tempestade passa. Então Deus, Ele não está apenas interessado em fazer você crescer para cima, não, tá? Não é isso o alvo dele, não. Mas é em você se comprometer em crescer, em se aprofundar para dentro, que eu falo, né? Para baixo ali, ó. Deixar ele arrumar essa bagunça que tá muitas vezes dentro de nós, né? Então, quanto mais profundas são as raízes, menos as tempestades conseguem arrancar, destruir, né? A gente pode sentir, mas não somos destruídos. Isso que nós precisamos entender, né? Então, antes de pedir para Deus, por exemplo, acalmar o vento, né? Peça para Ele fortalecer as suas raízes, tá? Uma vida enraizada, ela não depende da ausência de problemas, mas ela permanece apesar dos problemas, tá? Então é isso. Volta o vídeo, tá? Anote os pontos e, ó, hoje é o que? O ponto de partida seu, tá? Você vai falar assim, olha, vou tomar essa decisão. Chega de ficar sendo jogado para lá, jogado para cá por causa das tempestades. Minha casa, eu vou começar a construir a partir de hoje nesta rocha, tá? Vou começar a ter uma responsabilidade com a palavra do Senhor, num estilo de vida, né? Tendo essa oração como estilo de vida também. E muda isso. O Senhor, o que Ele mais quer é nos transformar. Só que se a gente não se colocar, né, diante dele, querer isso, né, ser enraizado na palavra, nós não vamos conseguir ficar patinando, tá? É isso, olha, compartilhe, curta isso daí para que mais pessoas sejam alcançadas e assistam esse vídeo também, tá bom? Até o próximo!